assunto sexualidade, gente, e tem tantas vertentes que eu poderia falar dentro de um ponto de vista espiritual, porque eu sou uma pessoa assim que eu não consigo desvincular nenhum assunto da espiritualidade, porque afinal de contas nós somos espíritos. Então quando eu falo assim de ansiedade, ou quando eu falo de depressão, de sensações, variados tipos de sensações, eu não consigo deixar de lado a parte mental, a parte espiritual, bem como qualquer coisa meramente física. Para mim, eu encontro um respaldo na espiritualidade que possa me ensinar alguma coisa, tá? E quando eu decidi fazer esse vídeo, que é um assunto extremamente difícil de ser abordado e que é um assunto que nos causa repulsa, que nos causa nojo, é um assunto assim que faz com que certos gatilhos extremamente negativos nos atinjam, né? O nojo, a repulsa, a raiva, o medo, a indignação. Mas esse assunto, ele precisa ser abordado, principalmente, gente, porque olha essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma transição planetária e esse ano de 2020 tem tanto assunto pesado, pesadíssimo vindo à tona, relacionado a tudo, né? A violência, a preconceito. Por que não discutir um assunto que é de extrema importância e que nos atinge, que prejudica os indivíduos, a sociedade de um modo geral, mas assim, somos indivíduos, a sociedade é feita por indivíduos. Então esse assunto ele também precisa ser abordado para que conscientize as pessoas e para que as transformações continuem acontecendo. E esse assunto é da parte sexual tabu, que é a pedofilia, a questão da parafilia, mais propriamente dito, a pedofilia, que é uma doença, que é uma anormalidade, ou que seja algo de falta de caráter também, né? Não vamos excluir que é uma doença, mas também não vamos excluir que existem pessoas que têm falhas de caráter nesse mundo. Essas pessoas, elas existem, nós não podemos fingir que essas pessoas não existem e que causam danos por aí, tá? Então, gente, a questão que eu vou abordar agora no canal, tanto é que eu não tô nem falando pra vocês, quando o assunto é muito importante, eu nem falo, deem like, compartilhem, nem nada disso. Porque o assunto realmente são assuntos que precisam ser discutidos, né? E nesse momento esse assunto precisa ser discutido. Por quê? O youtuber famoso, simpático, que todo mundo simpatizava com ele, ou simpatiza, alguns ainda, e ele foi acusado aí de pedofilia. Não vou entrar no mérito do que aconteceu, porque se você entrou no vídeo, você deve já estar sabendo do que aconteceu, e isso faria eu perder alguns minutos, porque o que eu quero abordar é uma visão, a visão que eu tenho em relação a tudo isso, tá? E também para que ajude a esclarecer e inclusive a alertar em relação à pornografia, tá? Porque assim, em muitos dos casos, a pornografia ela pode deixar uma pessoa doente, adoecida, em toda a sua parte sexual, na sua vibração sexual, nos seus neurônios de estimulação sexual. Então é isso. O PC, ele não sei se está sendo investigado, mas veio à tona uma questão de pedofilia aí,
com ele. E essa questão de pedofilia, a gente pode observar que pode e acontece muito, sempre, praticamente ao nosso redor. Pode estar dentro da nossa família, sabe, na nossa vizinhança. As pessoas menos suspeitas, muitas vezes vem à tona que essa pessoa é um pedófilo, tá? Não vou dizer que não existam pedófilas mulheres também, mas o que mais vem à tona são casos de homens pedófilos, padres, educadores, pessoas assim completamente fora de qualquer suspeita. Descobre-se que essa pessoa comete estupros com crianças, consome pornografia infantil. Existe uma rede de pedofilia, de poderosos, pessoas extremamente poderosas, milionários nos Estados Unidos, tá? Existe essa rede de pedofilia que outros poderosos também acabam acobertando, fazendo com que isso se perpetue, atingindo aí, acabando com a vida de muitas crianças que um dia serão adultos, traumatizados, adultos que terão a vida estragada de alguma forma e que vão precisar de muita terapia, de muita compreensão, para que consigam fazer o resgate da sua própria alma. Porque eu considero assim, como pensam os índios, que a vida da gente, ela vai tirando pedaços da nossa alma conforme são os sofrimentos que a gente vai passando. A partir do momento que a gente faz uma terapia, que a gente consegue compreender porque aquilo aconteceu e a gente tenta submergir daquela situação horrível, nós conseguimos a nossa cura e nós conseguimos, a partir disso, resgatar pedaços da nossa alma. Isso leva muito, muito tempo. E na espiritualidade, assim, eu sei que reencarnam muitas pessoas com problemas na esfera do sexo, na esfera sexual, tá? Essas pessoas, elas ainda vibram muito baixo a questão das energias sagradas do sexo. Então, o mundo, a gente pode observar isso porque o mundo, ele ainda é assim. Ele ainda vibra nessa energia muito baixa do sexo. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, existem muitos estímulos sensoriais relacionados ao sexo, tá? Então, o sexo é algo que vende muito. E não só no lado positivo, né? Não só pro lado da sexualidade saudável, que seria a venda de brinquedinhos para estimular a vida de um casal, por exemplo. Mas assim, o mundo ganha muito dinheiro com sexo perverso. E esse sexo perverso que eu tô querendo dizer é o sexo deturpado, que é o sexo pura matéria grosseira, que é a pornografia, tá? Os maiores adeptos de pornografia costumam ser os homens. E por quê? Porque assim, a pornografia, em primeiro lugar, ela é produzida e feita para o consumo dos homens. Eu acho assim que nesse sentido, pelo menos, nós mulheres, nós nos afastamos da pornografia por ser algo assim extremamente machista e produzido em prol dos homens, né, das necessidades visuais e físicas de prazer dos homens, que eu acredito assim que muitas mulheres são protegidas até e não desenvolvem determinadas doenças e perturbações de nível sexual que muitos homens acabam desenvolvendo. E eles desenvolvem porque existe sim uma predisposição àquela condição, àquela doença mental relacionada ao sexo, tá? Então a grande maioria dos homens
dos consumidores de pornografia, eles começam consumindo uma pornografia, filmes, assistindo filmes normais, assim, casal, né? Algo que, sei lá, fetiche, aí, mas começa a chegar em um nível que essa pessoa, ela tá tão viciada naquela pornografia que ela precisa, isso é um estudo, é um texto que eu li, justamente por causa desse texto eu tive a ideia de fazer esse vídeo, tá? Então, é como um vício. A pessoa tá acostumada com aquele estímulo, mas aquilo lá já não satisfaz mais a parte neurológica que corresponde a um mecanismo de recompensa cerebral. Assim é na maioria dos vícios, né? Na maioria dos vícios acontece dessa forma. É como aquela brincadeira que o pessoal fala: ah, você começa na maconha, quando você vai ver, você já tá no crack ou na heroína, você precisa de drogas mais pesadas, tá? Não que isso seja regra, mas acontece muitas vezes. E na pornografia isso pode acontecer, de começar a assistir pornografia por ser um jovem, muitas vezes tímido, muitas vezes que não sabe como chegar em alguém, como conquistar alguém, e fica dependente daquilo, daquela muleta, e para se sentir cada vez mais estimulado, né, diz esse texto, que o consumidor de pornografia ele vai precisar de coisas mais anormais, mais pesadas, porque um sexo entre duas pessoas já não significa nada, não estimula mais. Os neurônios já não conseguem ter mais reação prazerosa vendo algo normal. Então, o que essa pessoa viciada em pornografia, nesse nível, tá? O que ela vai fazer? Ela vai procurar aberrações, e a indústria sabe que isso vende. Então aí a pessoa vai partir para uma zoofilia, para situações bizarras que eu não consigo nem imaginar, deve haver situações bizarríssimas aí na pornografia. E entre elas, a pedofilia também. E por que eu estou usando o exemplo do caso do PC? Porque quando eu entrei nesse texto, foi um compartilhamento que eu vi falando sobre esse caso, do que acontece com os neurônios de uma pessoa viciada em pornografia. E muitos dos espectadores, das pessoas que acompanharam o canal do PC, comentaram que ele sempre foi um defensor da pornografia e que ele sempre normalizou, né? Ele sempre considerou normal a pornografia, mas que é tão viciado, que eu vi isso em alguns comentários de várias pessoas, dizendo assim, que ele já estava partindo para coisas mais pesadas dentro da pornografia. Entende, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. E eu peço assim, que se você é um rapaz, se você é um homem, está assistindo esse vídeo, se você é jovem principalmente, e você gosta muito de pornografia, eu sei que o seu relacionamento, quando você estiver com a sua namorada, quando você estiver com uma pessoa real, namorado ou namorada, tá? Pode ser que você não consiga mais ser normal. Talvez você não se excite com tanta facilidade de ver uma pessoa real na sua frente. Isso também acontece. E é preciso tomar um pouco de cuidado. Então, no pior dos casos, tá? Não é só estragar o seu prazer ali com uma pessoa real. No pior dos casos, você pode, de repente, começar a ser uma pessoa que vai querer consumir também uma pornografia mais pesada. E no pior dos casos, levar isso para sua vida. Para sua vida, para materialização, mas vai querer cometer aquele ato, aquela aberração que é considerada o quê, gente?
uma parafilia, uma normalidade do sexo, tá? E vamos falar de energia. Na questão da energia, e que existem assim muitas pessoas que reencarnam com problemas nessa esfera do sexo, elas precisam compreender que a energia sexual é algo sagrado, tá? A nossa energia sexual é algo divino, não existe nada, assim, tudo depende da forma como nós usamos aquilo que nós temos. Se a gente usa a nossa sexualidade, a nossa energia do nosso chakra base, do nosso chakra sexual, para objetivos meramente sensuais, só de prazer carnal, a gente está deturpando essa energia. Daí vem as parafilias. E então é preciso assim que a gente aprenda a lidar com isso, tá? Porque a energia sexual ela é muito importante para nossa vitalidade, para nossa sobrevivência. E num aspecto de plano astral e plano espiritual, eu vou relatar algumas coisas para vocês relacionadas a isso, tá? Existem, eu acho que eu já falei sobre isso em alguns vídeos, algum vídeo aí que ficou no passado do canal, tem vídeos tão antigos e estão tão mal feitos que eu pretendo até excluí-los do canal definitivamente. Mas eu falo das larvas astrais. E existem larvas astrais horríveis que estão relacionadas a vícios do sexo, tá? Essas larvas astrais, assim, quem é clarividente, quem tem essa sensitividade de vidência, consegue enxergar de tão densa e pesada que ela é. Então, essas larvas astrais, que são os dragões, tem umas de outros nomes que eu não estou me recordando agora, elas têm uma aparência assim tão horrível que elas lembram centopeias, tem algumas que lembram centopeias, tem algumas que lembram é uma metamorfose, algo entre, que eu já vi, tá? É uma metamorfose entre aranha com escorpião. Elas são muito feias e o que elas fazem? E pessoas que têm o sexo desequilibrado, elas se colam na pelve da pessoa, tá? Porque ali ela está muito próxima do chakra sexual. E o que acontece? Essas larvas, elas vão se alimentando dos orgasmos daquela pessoa viciada em alguma prática sexual anormal, tá? E isso pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que é viciada em pornografia, ela só vai conseguir se satisfazer com pornografia, mas mesmo a pornografia, ela já deixa de sentir, de se satisfazer com a pornografia, então ela vai sempre precisar de material cada vez mais pesado. Isso serve ao quê? Isso serve às trevas. As trevas manipulam também essas energias aí de larvas astrais, tá? Então elas se colam nesse centro energético assim do baixo ventre da pessoa e sugam as energias. E tem os casos assim de homens, né? Porque a maioria são homens que têm esses vícios, não que não existam mulheres que sejam viciadas em sexo, pois elas existem também. Mas assim, eu ouço mais falar de casos de homens que têm vício em prostituição, por exemplo. Então esses homens, o que acontece de doentio e de triste na vida deles, assim? Eles começam a frequentar muito várias prostitutas, mas se eles ficarem com 10 em um dia, de repente, eles começam a perceber que já não se sentem mais satisfeitos e eles têm essa necessidade cada vez maior, de mais sexo e não se satisfazem. Porque são as larvas ali se alimentando e também a parte neurológica também já tá destruída, né? A parte da recompensa, aí seria a explicação científica, né? A parte cerebral da recompensa já está completamente desregulada e a pessoa não consegue ter uma vida normal, tá?
Gente, isso é um assunto de extrema importância, porque esse tipo de doença ou de pessoas que têm essas doenças, elas estão ao nosso redor, a gente sequer desconfia. Sabe, às vezes é aquele pastor da igreja que todo mundo acha que é uma pessoa idônea, às vezes é aquele tio, aquele primo, o irmão, entende? Pessoas assim que parecem muito inteligentes, muito corretas, muito talentosas, que têm carreiras brilhantes que peca por esse lado do sexo. Então, para complementar, a gente precisa muito vigiar esse lado aí sexual, porque na nossa sociedade, assim, as religiões, elas tratam o sexo de uma forma muito dogmática, mas isso não ajuda a esclarecer ninguém. Isso não abre ninguém, assim, a amar os outros de verdade, a enxergar o sexo como uma manifestação divina e espiritual e sagrada. Ninguém enxerga o sexo como algo sagrado, por quê? Na igreja o pastor fala que sexo é pecado, então aí as pessoas vão debochar disso. E nós vivemos nesse mundo aí que é cheio de estímulo sexual, um estímulo sexual errado, né? Porque adoece as pessoas. O mundo é cheio de armadilha, tá, gente? O mundo, a reencarnação é um lugar cheio de armadilhas, e uma dessas armadilhas está inserido na parte sexual, tá? Ainda dentro desse tema, o vídeo tá ficando meio longo, mas ainda para que não fique assim, algo muito superficial, eu não vou dizer que pedofilia tem só a ver com a pessoa ter consumido pornografia, mas que pode levar. A pedofilia pode ter uma origem anterior, tá? Normalmente sempre tem uma origem anterior. O espírito da pessoa, ele já vem com determinada problemática que ele precisa consertar, que ele precisa resolver no campo da sexualidade, por exemplo. Tanto é que vícios existem de diversos tipos, né? O sexo é um deles, que pode levar a pessoa à loucura, que pode levar a pessoa a uma queda de caráter muito grande, tá? Mas estejamos atentos, tá? Estejamos atentos em relação à pornografia. E esse vídeo eu fiz justamente para isso, para que nós fiquemos atentos na questão nociva da pornografia, nos estímulos errados sexuais que a indústria do sexo no mundo pode causar de perturbação para as pessoas. E não é só perturbação, evidentemente, para aquele consumidor de pornografia. Isso faz mal para todos nós, para as mulheres, para as pessoas que o viciado em pornografia vai se relacionar. E no pior dos casos, gente, as crianças, né? As crianças, as pessoas que não podem se defender. Então esse é um assunto extremamente pesado, mas espero que pelo menos esse vídeo tenha servido de reflexão no assunto da pornografia, tá bom? E é isso aí. Eu aguardo por sugestões de temas e até a próxima.